Alô, gente de todo o Brasil, graça e paz para todos vocês, meus irmãos e irmãs, onde você estiver. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo a este canal. Eu estou aqui todos os dias trazendo uma mensagem. Hoje, dia 17 de outubro de 1924. Estou trazendo uma palavra pela qual isso me faz bem. Gosto de fazer. Como diz aquele ditado, faço o que gosto, gosto do que faço. Gosto muito de olhar para este livro. Não é porque eu estava dentro do sistema, mas mesmo deixando o sistema, hoje eu continuo ainda despertando, alertando aqueles que estão andando contramão. Como uma mensagem que eu ouvi do nosso irmão da graça, na contramão de Deus. Os homens estão andando na contramão. Deus é o caminho, mas os homens estão na contramão. Mas nós da graça estamos tentando levar o homem para caminhar na mão certa, na mão que leva o único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. E o título da mensagem que eu tenho, meu irmão, minha irmã, para nós neste momento é esse. Essa é a mensagem. Esqueceram de mim. É um filme, tinha esse título. Esqueceram de mim. Mas não tem nada a ver com o filme. O que eu quero dizer é que Deus, Ele quem disse para o seu povo, que o povo esqueceram do único e verdadeiro Deus. Com a mão poderosa tiraram eles do Egito e depois eles o abandonaram. Foram abandonando pelo caminho, rebeliaram, fizeram uma rebelião contra Moisés e contra Arão, querendo retornar outra vez para o Egito. E isso desagradou a Deus profundamente. Então, o tema da mensagem é esta. Porque o povo, hoje, o que nós mais estamos vendo, nos dias em que estamos vivendo, e sempre foi assim, a ingratidão. A ingratidão é a recompensa daquele que faz o bem. Porque o bem deveria pagar com o bem, mas é o contrário. O bem se paga com o mal. Você põe uma pessoa dentro da sua casa, ajuda tanto aquela pessoa, faz tudo que você possa para aquela pessoa. Talvez até mesmo um parente. Uma pessoa que é sangue, um neto, um filho, um sobrinho. Depois, lá na frente, ele paga de uma forma completamente diferente. Mas esqueceram de mim, diz o Senhor. Nós vemos que Israel olharam para as nações que eram vizinhos deles. E cada um deles tinha uma forma de adorar o seu Deus. E eles começaram também a praticar, fazer a mesma prática daquele povo que estava à sua volta. Eles ofereciam sacrifício, Deus Baal e Deus Moloque. Sacrifício de criança,
aonde as crianças eram levadas pelos pais. E ali, aquela criança era entregue àqueles homens, àqueles sacerdotes daquele templo. E eram construído um grande templo. Isso era construído um grande Deus de madeira. E eles colocavam as crianças ali dentro. Os pais entregavam e iam embora, para não ouvir o choro, os gritos, a lamentação das crianças. E aí era colocado fogo. E a história, eu li este livro, Catatumba de Roma, é o nome deste livro. E este mesmo livro dizia coisas que era, muitas vezes você mesmo ficava chocado. A forma pela qual o ser humano é capaz de fazer. Entregar os seus próprios filhos para ser sacrificado. Enquanto Israel entregava os animais para ser sacrificado, que é uma coisa também que eu não concordo. Nilson, eu não vejo razão por que o animal tem que pagar pela culpa de uma pessoa, mas era assim. O sacerdote recebia daquele homem pecador e levava o cordeiro mais bonito, aquele cabrito, aquele bezerro mais bonito, e oferecia sacrifício. Mas as outras nações levavam seus próprios filhos para ser queimados. Diz que na hora do ritual, que eles a preparavam para sacrificar aquela criança com fogo, eles punham fogo naquele enorme Deus de madeira. E as crianças estavam ali dentro, era como gaiola. Ainda mostrava o rosto das crianças olhando, chorando, segurando. E na hora que eles punham fogo, o fogo começava de baixo, vinha queimando. As crianças iam subindo, tentando escapar daquela chama. E os gritos, o chamar pelo pai, pela mãe, era tão profundo, o gemido daquelas crianças. Os gritos eram tão profundo que aqueles homens que tinham coração de pedra, aqueles sacerdotes cruel, eles tocavam tambor em altura para cobrir o som dos gritos, do lamento que vinha daquelas crianças, porque eles, sendo homens duros de coração, carrasco, homem ruim, que não temia nada, eles não conseguiam ouvir. Então eles tinham que tocar tambor para poder não ouvir, até que o silêncio das crianças ficava tudo em silêncio e tudo virava cinza. Isso fazia o povo das nações, que não tinha nada a ver com Israel, mas logo Israel começou a fazer isso também. Sendo que Deus disse: não fará para ti um outro Deus, não consultarás outro Deus, não buscará outro Deus. Lá no capítulo 20 de Êxodo, aí no versículo 4, ele diz: só eu, não terá, não tem outro Deus além de mim. Eu sou o único e fora de mim não há Deus. Mas o povo esqueceram-se de Deus. Muitos, não foi 1.000, 2.000, 3.000, não, milhares e milhares de pessoas oferecia sacrifício para os deuses das nações vizinhas. E isso trouxe aborrecimento a Deus por causa disso. A Bíblia diz que quando eles fizeram aquele bezerro de ouro,
Quando Moisés ficou 40 dias que Moisés estava no monte falando com Deus, eles fizeram um bezerro de ouro, sendo que eles conheciam, sabiam quem era o Deus verdadeiro. Se Deus estava no monte falando com Moisés, escrevendo as tábuas da lei, o que eles fizeram? Eles pegaram ouro, brinco, pulseira de ouro das mulheres hebreias, que tinha saído do Egito e tinha levado com ela muito ouro, derreteram e fizeram um bezerro e começaram a adorar. E disse que num só dia a ira de Deus desceu sobre aquele povo. Eles comeram e beberam e dançaram. Num só dia, 23 mil pessoas morreram por causa dessa desobediência, por causa desse pecado. 23 mil pessoas morreram. Bem, então nós vemos que esse ritual de queimar a criança, de sacrificar a criança, ainda existe até o dia de hoje. Sacrifício de animais é comum a gente ver em determinados movimentos por aí. Esses movimentos africanos, essas seitas africanas, aí da Ásia, que eu vi aí, a gente está sempre vendo reportagem, mas aqui no Brasil mesmo existe aí sacrifícios de criança, de vez em quando, alguma criança é oferecida aos deuses de alguma determinada seitas, somente de origem africana, e fica por isso mesmo. Ninguém dá importância, e isso vai passando, passa em vista grossa. Eu não vou entrar nessa parte, deixa isso, mas eu conheci um pastor que ele era praticamente um dos grandes dentro dessa seita. E quando ele viu um ritual que foi feito no meio de uma mata, próximo de uma cachoeira, onde uma criança de 6 meses foi jogada para o alto e parado com um trigarfo. E o garfo entrou na cabeça da criança, saiu no olho. O olho ficou na ponta daquele coisa. Ele disse que saiu gritando e correndo daquele meio. E nunca mais ele voltou daquele lugar. E ele falou assim, isso eu vi e hoje eu sou um pastor, porque o que eu vi, eu sei, Deus não está nesse lugar. Porque entanto ele achava que Deus estava ali. Mas o ritual que foi feito ali, ele falou, Deus não está nesse lugar. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, esqueceram de mim, diz o Senhor. Olhando para quem foi Acabe. Acabe era conhecedor de Deus. Acabe conhecia, sabia quem era o Deus verdadeiro. Ele abandonou Deus porque casou com Jezabel. Jezabel adorava o Deus Baal. E o que fez? E o que fez Enoque? E o que fez o seu marido? O seu marido começou a adorar o mesmo Deus que ela adorava, Baal. Começou a adorar Baal, onde vocês sabem que veio. Ali Elias desafiou os 450 profetas de Baal e Acabe pagou com a própria vida. Ele e Jezabel pagou com a sua própria vida, porque adoraram um outro Deus além do Deus verdadeiro. Podemos ver que Sansão também desobedeceu a Deus. Sansão deixou as mulheres hebreias, não podia jamais se misturar, julgo desigual. E ele deixou as mulheres hebreias e foi buscar quem? Quem Sansão foi buscar? Dalila. Quem era Dalila? Filisteia, uma filisteia. E por causa disso, ele deixou Deus de lado. A aliança que ele fez com Deus, o voto que ele tinha, ele não podia jamais revelar nada do que Deus tinha dito a ele.
mas ele abandonou Deus. E por causa disso, ele foi preso, seus olhos foi arrancado e ele pagou com a sua própria vida, porque ele abandonou. No fim, Deus, para vingar, Deus fez com que a força do Espírito de Deus viesse sobre ele. Ele derrubou o templo de Dagão. Derrubou aquele templo foi caído, ele morreu junto, mas por causa da desobediência. Se ele não tivesse feito isso, deixado Deus, mas ele deixou. Nós podemos ver o acontecimento com o rei ali, Jeroboão, que abandonou Deus. Ele conhecia o Deus verdadeiro, mas ele começou a servir outros deuses, a ponto de oferecer sacrifício a outros deuses. E quando seu filho ficou doente, que não tinha como sarar, ele fez tudo, mas não conseguiu. Ele pediu que a sua esposa trocasse, vestisse uma roupa bem simples e fosse ao profeta. Profeta Aia, parece que é o nome do profeta. O profeta tinha problema de visão. Ele não enxergava. Ele era um profeta cego. Ela se disfarçou e foi. Jeroboão diz: vai até o homem de Deus e pergunta se meu filho vai sarar. Mas quando a mulher chegou, que pôs os pés na porta da casa deste profeta que era cego, ele diz: entra, mulher de Jeroboão. Você vieste em busca da cura desta criança, mas essa criança não viverá. Você volta. Assim que você entrar na sua casa, essa criança morrerá. E não só ela, mas todos os homens de Jeroboão, desde filho, empregado, até os escravos do sexo masculino, todos morrerão por causa do abandono de Deus, que é isso é o que mais desagrada, é trocar Deus por outro Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 14. Você pega ali no primeiro versículo, começa a ler 1 Reis 14, você vai entender essa história. Nós vemos também outra passagem de Salomão. Salomão, Deus por 2 vezes apareceu a Salomão. Salomão, ele foi um homem muito obediente a Deus. Deus agradou profundamente de Salomão. Que, na verdade, se você for ver, Salomão não era nem para ter permanecido vivo. Porque o primeiro filho de Betseba, Deus o matou. E por quê? Porque era fruto de um relacionamento pecaminoso com Betseba. Mas Salomão também. Mas Salomão, Deus deixou viver e amou Salomão. E deu o reino de Davi a Salomão. Salomão não pediu, quando Deus apareceu a Salomão: pede-me o que tu queres que eu te darei. Não é como aquele rei Herodes, casado com a Herodia, que quando a sua filha da Herodia dançou tão bonito, ele gostou da forma pela qual ela dançou. Ele disse a ela: pede o que tu queres. Até metade do meu reino, do meu tesouro, eu te darei. Ela não, ainda adolescente, ela foi consultar sua mãe com o coração cheio de ódio contra João Batista. Ela diz: pede a cabeça de João Batista sobre uma bandeja de ouro.
Algumas Bíblias dizem bandeja de ouro, outros só fala bandeja, mas naquele tempo o rei não usava bandeja, copo, a não ser de ouro ou de prata. Foi o que ela disse. O que tu queres? A cabeça de João Batista numa bandeja. É isso. Então, ele não podia dar mais do que aquilo que estava dentro da sua possibilidade. Mas Deus disse a Salomão, pede o que tu queres, que eu te darei. Se Salomão tivesse dito, Senhor, eu quero viver 5.000 anos. Eu não quero morrer aí com 90, 100 anos, não. Eu quero viver, quero ver o nascimento dos seus filhos, Jesus que está para vir. Quero permanecer século após século, 5.000 anos, 50 séculos. Eu quero viver. Hoje Salomão estava vivo. Aí, viajando, dando entrevista, sendo visto pelo mundo inteiro. Porque Deus jamais ia dizer a ele, uma vez eu preguei sobre isso, ainda no sistema, jamais Deus ia dizer para ele, não, isso eu não posso fazer. Deus pode tudo. Tudo Deus pode. Mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Israel. E Deus deu. O que ele fez? Ele encheu a casa de mulher. 700 princesas e 300 concubinas. Explorou o povo com alto juro, cobrando caro. Além do povo dar o dízimo no templo, o povo ainda tinha que pagar tributo a ele, para ele manter o luxo, manter essas mulheres. E no fim, ele não só pegou mulheres, ele só não trouxe para o palácio mulheres hebreias. Ele trouxe mulheres de outras nações. E cada uma delas tinha um Deus diferente. E ele passou a amar essas mulheres, gostar dessas mulheres, idolatrar essas mulheres e adorar o próprio Deus dessa mulher. Quer dizer, abandonou Deus. Deus foi abandonado pelo filho de Davi, Salomão. Então não adianta sabedoria. Ah, mas Salomão foi um homem muito sábio. A sabedoria de Salomão, não que adianta a sabedoria dele? Que adiantou toda essa sabedoria de Salomão? O Salmo 111, versículo 10, diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É o princípio, é o início da sabedoria. Quando você teme a Deus. Salomão teve, com toda a sabedoria, ele não temeu a Deus. Foi adorar os deuses das mulheres que ele tinha. Mas voltando para os dias de hoje, porque o tema da mensagem é essa. Esqueceram de mim. Porque hoje eu vejo, nós estamos em pleno século XXI, as religiões protestantes fazem a mesma coisa. Eles esqueceram do Deus deste livro. Hoje eles criaram um Deus. O Deus que eles criaram é o Deus da religião. Hoje eles não têm nada a ver com o ensinamento das cartas Paulíneas, que é o único livro que serve para nós. Porque toda esta Bíblia já está cumprida. As cartas Paulíneas é uma única. Porque Paulo pregou para o mundo gentil. Paulo não pregou para os judeus. No capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo diz, separa para mim Saulo e Barnabé para minha obra missionária. E foi separado. Dali para frente, Saulo começou a trabalhar. Saulo, Apolo, Timóteo, Tito, Barnabé e outros mais, Marcos, outros, mas muitos abandonaram. Mas Paulo seguiu. Então, se Martinho Lutero, Calvino tivesse continuado
o evangelho da graça, que foi o evangelho dado ao apóstolo Paulo, estava tudo certo. Mas eles deixaram o evangelho da graça, que Paulo diz no capítulo 1, versículo 7 e 8 de Gálatas, não existe um outro evangelho além desse. Esse estava oculto antes da fundação do mundo. Lá no capítulo 16 de Romanos, versículo 25, foi entregue ao apóstolo Paulo. Ele diz ainda que vem um anjo do céu anunciar outro evangelho, seja maldição. Qualquer outro que pregar outro evangelho é maldição. Então, Martinho Lutero começou a pregar maldição. Calvino começou a pregar maldição. Todas as demais denominações que vieram através de Martinho Lutero e Calvino é maldição. Está no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10 e 11, você vai encontrar. Tudo isso é maldição, porque a lei nunca justificou. A lei foi exterminada. 10 de Romanos e 4, a lei exterminou em Cristo, acabou em Cristo. A lei é Cristo. Tudo é Cristo. Nós não temos nada mais com Moisés. Mas, meu irmão, minha irmã, a própria religião hoje, seja ela qual for, esqueceram-se de Deus. Foi por isso que Jesus disse lá no capítulo 15, 8, e versículo também 9 de Mateus, esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Versículo 9, em vão, é inútil vocês me adorar. Vocês estão me adorando? Em vão. Então, esse povo da religião esqueceram-se de Deus. Não tem nada de Deus dentro desses movimentos. Deus é esquecido. Ali eles adoram o seu pastor. Eles temem o seu pastor, o seu líder, mas não temem a Deus. Por isso que eu trouxe essa mensagem. Esqueceram de mim. E Deus é esquecido pelas religiões chamada religião evangélica. Meu irmão, se você gostou, curte e divulga esta mensagem. Eu te agradeço de todo o coração por vocês estar comigo todos os dias, me assistindo, me acompanhando. Isso me faz muito bem. Graça e paz para todos vocês. Goodbye.